Antes tarde do que nunca estamos de volta. Eu sou @Pancho com BR, ao meu lado @Real Rafa Silva. A gente está aqui para contar histórias, para conversar, na realidade. Não somos nós que vamos contar histórias, é o nosso entrevistado que vai contar a história. Provocar histórias, né? Exatamente. Provocar histórias. Histórias de empreendedores, de líderes, de gestores, de gente inovadora, gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer, gente que inspira outras pessoas a empreender também, aqui em Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil todo como um todo. Antes de apresentar o nosso convidado, aliás, ilustre convidado, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube e aproveita para acionar já a sineta para o celular te avisar quando novas entrevistas são publicadas aqui. É bom dar uma olhadinha também no nosso acervo, né? São mais de 200 entrevistas já aqui no Antes Tarde do Gente que pra Nunca. cá. Muita coisa legal, tenho certeza que com alguma coisa você vai se identificar lá. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast para você ouvir quando e onde bem entender. Obrigado, vou falar dos patrocinadores rapidamente, mas antes quem apoia também, que é o Economia SC e também a AMP, que é a nossa casa, que nos Importante. mantém aqui muito bem numa área tão central e linda, maravilhosa da cidade de Blumenau. Quero agradecer a ProWay, uma das melhores e maiores escolas de tecnologia, não só de tecnologia vive esses caras, também como marketing, vários outros tipos de ensinamentos que esses caras podem te ajudar a corrigir, né, o futuro do teu, Da tua carreira. da tua carreira ou uma nova carreira. Fala com a ProWay que os caras são sensacionais. Qual que é a minha? Eu sempre erro essa de baixo aqui. Então, a ProWay que desde o comecinho apoia esse projeto e se não fosse a ProWay, né, talvez esse projeto nem existiria. Obrigado demais. Tá pensando em mudar a carreira, tá pensando em melhorar aquilo que você faz na sua carreira, conversa com a ProWay. E se você é uma empresa que quer contratar, chama a ProWay que eles têm um modelo in company que eles vão, através da educação, fazer a contratação e é uma referência nisso. Muito obrigado ao Sérgio Tomil, Guilherme, também a Nayara que simplesmente nos tratam como gente da família. Obrigado demais por esse apoio. Uma é a escola, outra é a fábrica de software, que é a Premier Soft. Né? A Premier Soft, para quem não conhece, é uma segunda melhor empresa para se trabalhar. Os caras são gigantescos. Então, se você está querendo fazer uma melhoria dentro da sua indústria, dentro do seu negócio, quer mudar um processo ou até criar algo novo, né? Na tecnologia é raro algo que não possa ser criado, conversa com a Premier. É uma empresa maravilhosa, cresceu muito nos últimos anos. Hoje tem uma sede nova, recém-inaugurada. E também são sensacionais no que fazem. Eu já utilizei eles numa startup chamada catarinacarros.com.br. Obrigado demais a Premier Soft. Então agradeço ao JP e também ao Rodrigo. Lembrando que eles têm um modelo que se chama Outsourcing. outsourcing, ou seja, você pode alugar dev com eles. E aluga, depois que você não precisa mais, você devolve esses caras limpinhos e cheirosos. Também a Isidoro Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil, né? Para quem sabe, esses caras compram, aliás, vendem muito carro, mas também compram muitos carros. Eles têm loja em Navegantes, Itajaí, Jaraguá do Sul e agora também aqui na rua 7 de setembro, para quem não é de Blumenau, é bem no centrinho, um pouquinho antes do Shopping Neu Market. E a sua sede matriz que fica na BR 470. Lembrando, vai no isidoro.com.br, tá querendo comprar ou tá querendo vender, vai lá, clica no chat ou puxa através do WhatsApp que eles têm uma equipe total digital que vai atender. Então, se você não puder ir até eles, certamente eles vão combinar para ir até você. Obrigado, seu Isidoro, ao Fernando, né, que é o diretor, e a Dona Eli também por todo esse apoio. E esses caras que nos cercam deixam até mais lindo o nosso estúdio, que é a CRW. Tá pensando em fazer algum tipo, né, de promoção através de um evento, às vezes até mostrar dentro, o interior da sua empresa para Às vezes alguém, uma ação de uma marketing ação de também, né? marketing. Muita gente faz isso de uma forma extremamente ruim, né? E é assim que a sua marca vai falar com quem você está querendo mostrar. Chama a CRW. Esses caras têm muito, mas muito produto audiovisual e uma equipe bizarra. Esses caras são muito bons, tá o David aqui. Obrigado demais ao Kleber por esse patrocínio. Sem vocês, sem esse apoio, talvez a gente não ia estar falando num lugar tão maravilhoso que é. Então pensou em fazer qualquer tipo de evento, pensa CRW, inovação e tecnologia ao seu alcance.
O que a gente tá Cansou. falando aqui agora? Vamos falar, na realidade, né, Eu Rafa? senti um carioquês aqui, né? Tem um carioquês, a gente vai explorar esse falou que a gente assunto não ia trazer também. carioca, cara. Era o Como único lugar que a gente não ia assim, trazer, cara. rapaz? Poxa, gente boa, para com isso, carioca é gente boa. Quem tá com a gente hoje aqui, eu vou falar o nome completo, porque eu não sabia. Quando tem gente que tem mais nomes do que eu tenho 4, Marcelo tem 5, pensa. Marcelo Ferreira Chaves de Oliveira Lima. Ele só usa o Oliveira Lima, mas tem o Ferreira Chaves ali no meio. Ele que é CEO da GovBR. A GovBR, para quem não sabe, laços muito fortes com a Cetil, que foi a primeira empresa de TI aqui da região e que deu origem a tantas outras, né? Meu Deus, todo Citado mundo. aqui. Tudo certo, Marcelo? Obrigado por atender o nosso convite. Como é que estás? Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como é que começa a tua história aqui? Porque, como disse o Rafael, né? Tu vieste do Rio de Janeiro. Aham. Isso lá na década de 80, se eu não me engano. Né? Isso. Como é que aconteceu essa transição de lá para cá? Me conta o que fazias lá e o que te trouxe para cá. Eu sou formado em Direito, né? Sou advogado. E lá no Rio eu tinha um escritório de advocacia e advogava para Roberto Coelho e o Mizutani. O Roberto Coelho hoje é o acionista majoritário da GovBR. E em 88 eles compraram a Cetil, na Certo. época, né, junto com mais 3 sócios que eram de São Paulo. E aí veio um convite, né, para eu começar a trabalhar com eles. Eu era advogado deles, na empresa deles no Rio de Janeiro, e eu comecei a trabalhar com a Cetil, ainda morando no Rio, em 88. Entendi. Mas não na área jurídica, ou na área jurídica? Na área jurídica. Na área tá. jurídica. Em 88, você... É, 88. Caraca, não história não, 88. cara. É. E aí, em 90, o Roberto e o Mizutani compraram a parte dos paulistas e passaram a ser os únicos sócios. E o Roberto me chamou, ó, eu preciso de alguém em Blumenau para passar um ano para me ajudar nesse Longo esse processo ano, hein? de transição. E eu falei, não, eu não quero, eu não vou. Eu Aquela tô aqui no Rio, cidadezinha tinha lá de Alemão, acabado não, vou largar minha praia aqui de jeito tinha nenhum. acabado de titular meu escritório lá, não, mas pressão dos sócios, eu vim passar um ano e Sozinho, com a família? Tinha família na época já? Como é que... tinha família. Depois eu me separei e me casei de novo aqui, tenho família aqui. Aham. Nos anos 90, Blumenau era uma cidade diferente da cidade de hoje, Total, né? Era uma muito, cidade de olha, jardim, recebia olha. turista pra caramba, era isso, não era? E, Ah. olha, você saiu do Rio de Janeiro e vir para Blumenau na década de 90, foi uma mudança, Uma mudança, assim, brusca, né? bem brusca. Porque não é só tamanho, né? É cultura, né? Ah. É Totalmente, cultura completamente e diferente. eu achava algumas coisas interessantes, né? Assim, o restaurante, 1h da tarde, fechava, né? Uhum. O comércio, na hora do almoço, fechava. Exato. Então, aquilo que eu costumava fazer no Rio de Janeiro, que na hora do almoço sair para fazer minhas coisas, resolver os meus problemas Não tinha como particulares, fazer. não tinha como fazer. Também, final de semana, muito parado, né? Aham. Então, foi uma mudança Fim de cultural, ano, assim, então, nem se nossa, fala. Tu veio né? sozinho, tu já veio na época com a família? Na época, eu vim com a minha esposa naquela Já naquele ocasião. primeiro época, ano. tu veio com ela direto já. isso. Não tinha filhos ainda. Não. Entendi. Ah, tava mais fácil então, né? Daí é Isso, só pegar é. a mulher e falar, vamos embora. Isso. Certo? Ela já acha um trabalho aqui até também. dá- Quem achou pra pior, você. foi tu ou foi ela na época? Na verdade, quando eu vim, foi mais por vontade dela, mas no final ela voltou e eu Uhum. fiquei. Entendi. Então, as coisas mudaram, né? E como é que era a empresa? Porque tu vieste para trabalhar na Cetil. Isso, na Cetil. De onde que veio a GovBR? E como é que tá e a Cetil naquela época? O que que aconteceu exatamente? Então, até ali, 92, né, tinha reserva de mercado, né? Então, era processamento de dados, né? Sim. Mainframes, Exato. falando de enormes, né? Se você fosse ali na sede da Cetil, tinha andares inteiros com aqueles computadores imensos, né? Uhum. E em 92... Que era ali, era ali onde é a Câmara hoje, né? Isso, uma época, foi ali, quando eu vim para cá, já não era mais lá. não era na hora mais. quando se vendeu a empresa, Aham. aquele imóvel ficou com os propriedade. antigos donos. Entendi. Tá. Né? Então, a gente ficou aqui na Velha. Na Velha, Uhum. isso, João Pessoa, né? na João Pessoa. Pertinho do parque ali, né? É, Parque Vila é. Germânica. E aí, em 92, abriu o mercado, a informática virou de cabeça para baixo, né? Uhum. Então, processamento de dados acabou, entrou a microinformática. Então, você pegava ali, tinha linguagem de programação, milhões de linhas de programação jogadas fora, ter que reescrever tudo de novo. Bah, Você tinha uma estrutura imensa, né, de pessoas, né, de Uhum. gente ali. Você tinha, na época, você tinha digitador, conferente, tinha um monte de coisa que não serve pra mais nada, né? 24/7, né, Será que talvez direto. na época tinha um programa dizendo, esses negócios vão acabar e a galera ficava ainda. Mas era um mundo muito diferente. E aquilo realmente mudou, né?
uma hora para outra. Então foi uma mudança grande, a gente tinha que começar a reescrever todas as nossas... Para quem não lembra dessa época ou não viveu essa época, era a época que o Brasil era muito fechado, né? Na parte de Isso. importação, exportação. E a partir de 92 teve Isso. baixou essa barreira O comercial. Collor acabou com a Collor reserva de acabou. mercado, aí você podia trazer software, hardware, então mudou Exato. tudo, né? Mercado dos veículos, tudo. A Tudo. indústria têxtil Isso, sofreu. E isso. como ele falou, a questão da microinformática, né? Era a época que todo mundo começou a comprar PCs, né? Exatamente. A época que começou a Fenasoft, que era a maior Exatamente, feira de isso informática aí. do país. Aqui a Coninfo, que foi inspirada também na Fenasoft. Enfim, era uma... Tava tudo borbulhando, parece, nessa área. Né? E aí você prestava o serviço do cliente dentro da empresa, né? E depois você devolvia para ele. Quando veio a microinformática, isso mudou. Veio o microcomputador, e aí o cliente você desenvolveu um disquetezinho, né? Quem lembra? Ou vários, né? Vários disquetes, exatamente. exatamente. Naquela sequência, não podia 1 de errar a 14, 2 de sequência. 14, 3 de Isso. 14, né? E aí mudou a parte de Pô, a gente se microinformática. encontrou aqui na... Pessoal do cara, que estão Mas tu é falando, novinho ainda, Rafa. Tu é mais novinho. Tem muita gente que não vai lembrar disso. É. E aí a coisa mudou bastante e naquele momento a gente precisou tomar algumas decisões, né? E a gente tinha clientes na área privada e na área pública. E Fazendo o que exatamente? Na área Processando dados ou... na área privada, por exemplo, a Souza Cruz era cliente nosso, a gente rodava folha de pagamento, fazia contabilidade, bancos estaduais e bancos no Brasil inteiro. Besc, né? Conta corrente, fazia toda essa parte. E tinha alguma parte focada na área pública, em prefeituras. Alguns clientes de prefeitura, talvez uns 40 prefeituras. E a gente teve que tomar uma decisão, porque são mundos muito diferentes. Né? O público e o privado, no caso, né? O teu cliente é diferente, o teu ciclo de negócio é totalmente diferente, é muito mais longo, né? É muito diferente. E aí, naquele momento, resolvemos que íamos para a área pública. Né? Então, vamos deixar a área privada, vendemos nossa carteira da área privada e focamos em atuação na área pública. E aí, em 94, surgiu a Governança Brasil. Governança Brasil. O nome é Governança Brasil, GovBR, né, para ligar... Fizeram uma rebrand. Exatamente. E aí, daquele momento em diante, a gente começou a atuar focado exclusivamente para a área pública. O que é super importante, né? Tu escolher quem é teu cliente e ir Sem atrás dúvida. dele, né? Porque senão tu fica esse malabarismo. Isso. E como tu falou, cara, são antagônicos, né? Tipo, cara, falar em público, falar em privado, não tem absolutamente... Nem a língua não é a mesma, né? Não, E se você pensar que a cada 4 anos, prefeitura, cada 4 anos, você tem mudança de gestão. O dono novo, riscos e oportunidades a cada 4 anos para você ficar administrando, né? Fica naquela, Então, será que vamos continuar ou não vamos continuar com essa história? É um mundo bem diferente. E a gente entrou por esse mundo, hoje a gente conhece muito essa área de gestão pública, né? Então, a gente está bem tranquilo nesse A mundo GovBR novo. desenvolve soluções para a prefeitura tocar o dia a dia dela, é isso? Um ERP de Um prefeitura? A gente chama de GRP, né? Que é para governo. Governo, é A verdade. gente tem um GRP e é isso. A gente, no início, o que a gente viu? A gente se posicionava como uma empresa de tecnologia, né? Tecnologia era importante, o software e tal. Mas num dado momento, né, você fica aí para governança, que é muito mais do que gestão, propriamente dita, né? Dar um direcionamento, né? Para coisa. Não é só cuidar dos dados, é usar os dados para alguma coisa também. Exatamente. Aí você precisa ter mais do que apenas uma solução tecnológica. Você precisa ter conhecimento do negócio e levar e compartilhar esse conhecimento com o cliente. Então, a gente passou a se posicionar como uma empresa de solução. Eu levo a tecnologia, que é importante para dar o suporte para isso, mas eu levo o conhecimento do negócio, gestão pública, para o gestor público. Né? Então, essa que acho que é a grande sacada que a gente teve lá atrás, né? De levar a governança, né? Essa visão de governança para o gestor. Arrecadar melhor, gastar melhor, transparência, controle, né? Tudo isso é importante para você ter Querendo ou não querendo, tu faz uma transferência de know-how, né? Porque tu vai aprendendo com as prefeituras, melhorando essas operações e com isso tu vai entregando já algo que está na página 79 para outro que está começando agora, né? Então, exatamente. de certa forma, tu consegue criar quase um ecossistema. Isso, né? é isso. E aí você começa, a gente foi aperfeiçoando o nosso portfólio de soluções. Então, eu tenho hoje soluções para todas as áreas da atividade de meio, atividade de fim. Então, eu tenho
folha de pagamento, contabilidade, arrecadação, mas tem saúde, tem saneamento, tem educação. Então, tem uma solução completa para isso. O processo digital, que é uma coisa, transformação digital que é fundamental, né? Você Não levar são pra- só prefeituras, né? A gente está falando de órgãos públicos, de públicos. empresas públicas também. Isso, né? aí, Enfim. aí tem prefeituras, câmaras, autarquias, Uhum. institutos, enfim, tudo que está dentro. A gente tem um foco de atuação mais na área municipal, né? Certo. Tem alguns clientes estaduais, mas o nosso foco é em município e todos os órgãos públicos que estão dentro desse município. Mesmo porque são 5 mil clientes em potencial aí sendo 5.570, municípios. Quantos clientes vocês têm na Hoje, carteira hoje e quantos ativos? Tem... clientes hoje, a gente tem 800 clientes. Meu Deus do céu. E municípios, prefeituras, são cerca de 500 prefeituras. É muita coisa. 10% E aí, das- no Brasil todo, né? A gente tem um modo de atuação diferente, que a gente tem filiais, né? Que a gente chama de CR6, mas são nossas filiais. São 25. A gente tem uma estrutura de... E quando é filial, é de vocês, não é um É canal. nossa, É de nossa, vocês, filial. é operado Nosso por vocês, tá. Exatamente. Então, tem desde Macapá até Pelotas. Uhum. Eu tenho filiais. Do Arroio ao Chuí, Isso. quase. E hoje ainda faz sentido ter essas filiais, Do mesmo Arroio. com esses trabalhos tão remotos que existem? Não, precisa ter também... precisa. Precisa ter o que a gente está fazendo. O espaço físico é que a gente está repensando, né? Entendi. Então, a gente está indo muito para coworking agora em algumas filiais, Uhum. porque as pessoas... Aqui mesmo na matriz, se você for na matriz hoje, que você tinha 200 pessoas ali, 150 pessoas, hoje você tem Doideira, né, cara? Meu Deus. menos de 10, 12 pessoas. Todo Hoje mundo tem trabalhando em casa todo mundo ou em trabalhando qualquer lugar. casa, Uhum. qualquer lugar, Eu né? tô alugando um andar da Ambev Tech ali, meu, cara, é doido ver um prédio daquele para 800 pessoas, ter 14 lá dentro, cara, Isso. trabalhando. Eu recebi um cliente hoje, agora de manhã, na empresa. Eu fui mostrar a empresa, né? Mas é um negócio até estranho, né? Parece que está Você abandonado. passa por né? aquele... A gente dizia Prédio antigamente, fantasma, nos anos 2000, que tava falindo, né? De caraca, não tem Isso, ninguém mais, tem meu, tá ninguém. falindo o negócio, né? Exatamente. É que, de novo, né, a pandemia acelerou tudo Sim. isso também, né? Isso. E aí fica muito mais estranho, no caso da Ambev, por exemplo, que tinha acabado de construir aquele prédio, né? inaugurar. Tava Aham. gigante, daqui a pouco o prédio ficou Sim. obsoleto, né, no fim das contas. A né? gente, numa proporção bem menor do que a Ambev, a gente aumentou o prédio. Aham. Começamos a fazer a reforma no final de 2019. Construímos mais de 700 metros quadrados. Uau. Estava faltando espaço. Meu Deus, e agora tá sobrando. E aí, terminamos, fazer. né? Começou, tem que Sim. terminar. Claro. E tem lá um auditório que nunca foi utilizado. Tem que Tem uma alugar sala de esse convivência negócio muito aí. legal. Mas talvez seja um dos caminhos É, aí, a gente exatamente. começar a pensar em... Espaços ociosos, né? Eu acho que talvez tu respondeu, eu não peguei, mas em que ano que tu se torna sócio da operação? Não, eu não, tu não se ele é tornou CEO. sócio, eu não sou CEO. sócio. Ele é o executivo Isso. do negócio, né? Eu Nunca sou pensou executivo. nisso, não, talvez, não, de fazer essa proposta? Nunca ofereceram para ele, certo? Cara, ele vai sair daqui e vai ligar, ô, porra! Eu até queria, né? pensando, Eu até tive queria. uma ideia, me deram uma ideia lá interessante. Mas pensando no melhor dos mundos, né? Ele ganha bem pra caramba e não tem essa responsabilidade final, solidária, né? Ou não, né? Não, Talvez tem, tenha, né? Tem, Opa, a gente fala sempre, executivo. né? Eu ganho mais do que mereço, menos do que eu preciso, né? Tem aquela frasezinha aqui. Mas nunca foi sócio, então, Não. nem da GovBR, nem de outro negócio. Tua Não deve amar vida. muito o que tu faz, que tu tá 30 e poucos anos lá, né? Eu gosto muito do que eu faço. Acho que esse é até uma coisa importante aí que me trouxe até aqui, né? Primeiro, assim, eu tenho... vocês não conhecem o Roberto Coelho, que é o idealizador disso Uhum. tudo, né? Não, o Roberto Coelho, que é o acionista da entendi. empresa hoje, que é um cara, tem uma visão super moderna, um cara que contagia, né? Então, ele é um cara que me fez gostar de fazer isso, de gostar de fazer o que eu estou fazendo hoje. Largar o direito para Exatamente. mergulhar E eu tive aí no mundo executivo. passei por né? várias áreas dentro da CETIL, do GovBR, né? Então, Conhece como poucos ali. gosto muito do que eu faço, gosto muito de estar ajudando. A gente tem um propósito na empresa que é contribuir para um Brasil melhor. Uhum. E é um negócio bem bacana, sabe? Você Isso é bacana. poder levar uma contribuição para melhorar as coisas, né? Então, acho E que não é isso simples, né? não é querendo essa simples. frase, não é tão simples Não assim, é né, tão cara? simples. E talvez até eterno, né? Porque não vai ser sempre uma melhoria. Isso, É. isso. Que aí a visão final, né, o nosso cliente final
é o cidadão, né? Não é o Sim, prefeito, sim, não é o sim, secretário, você levar a qualidade de vida para o cidadão. Uhum. Então, é um trabalho, é que você fala, não tem Não fim. tem fim. Isso não tem fim. Desburocratizar, né? Ah, Todo mundo ah. fala que o poder público é muito burocrata, e de fato Isso. é, e às vezes é Sim, necessário, né? tem Em uma muitos necessidade casos forte, é né? necessário, Sim, né? é necessário. Mas eu acho que tem o papel, vocês têm esse papel também, né? De mostrar que as coisas podem ser mais fáceis e tão seguras quanto ou até mais, né? Exatamente. Você tem como ser mais ágil, ter mais segurança, ter mais controle, Uhum. né? Isso é fundamental. Como é que foi para te subir essa escada da governança e né? Deve ter ido. Momento, você falou que passou por várias áreas, assim. Como é que foi isso Isso. para ti? A gente fala, às vezes, cara, hoje tu é, né, um cara extremamente bem sucedido, que tá há 30 e poucos anos. Isso para quem tá escutando, né? É. Tipo, não, é mentira. É impossível Isso. estar 30 anos na mesma empresa, Essa né? A geração maioria de que hoje, doido. isso é uma coisa... loucura. É não um dá cara pra- acomodado, né? Pô, É. 35 anos no mesmo lugar, né? 6 O meses cara na empresa e tá acomodado. dizendo, cara, eu ainda não virei diretor. O cara tá Isso. pensando, É, mas é bem isso. Como é que foi, assim, essa subida dessa escada aí? Quando é que foi, quando é que assumiu, só complementando, quando assumiu como CEO também, né? Tem 2 anos e meio, Ah, mais ou pouco menos. tempo. Pouco tempo, Uhum. é. Eu comecei como advogado, né? Assessor jurídico Certo. da empresa. Aí eu passei por uma área administrativa, gestão de pessoas. Na época era só o RH, né? Não Aham. tinha o desenvolvimento humano, né? E aí passei a ser diretor jurídico no momento. A década de 90 foi um momento muito difícil para a gente, né? Nessa mudança ali Então a área jurídica foi muito demandada, Sim, com né? certeza. Então eu tive bastante trabalho nessa área. Depois eu fui separado do RH, do Uhum. desenvolvimento humano, né? Que eu assumi uma diretoria tem uns 10 anos atrás. E aí, há 2 Gostou anos dessa área? atrás, Uma área difícil, né? é uma difícil, mas eu gosto, cara, Ah, é? eu gosto. Tanto que eu ainda tô, Eu ia Tem um dizer, pezinho lá. Tem um tu pezinho só lá, tem é uma como área ser que CEO se tu gosta dessa área, porque É. senão tu se não gosta de gente, tá ferrado. tá ferrado, Ah. tá ferrado. É que ela se desenvolveu demais, né? Antigamente a RH era para Era- contratar e para demitir. era pra ver RH era doente, folha de rodar pagamento, folha né? Folha e- de isso aí, Era folha de muito- pagamento, né? e hoje não, né? Não, Hoje ainda não. mais com Hoje isso é um detalhezinho com o da mercado coisa. de trabalho como está hoje, isso é fundamental, né? Mas se mantém as pessoas engajadas, todo mundo à distância, né? Pessoas engajadas, cultura da empresa, é complicado, né? Eu imagino, Marcelo, que ao longo desses anos, oportunidades devem ter surgido, né? Para tu sair daqui, alguém te oferecendo uma vaga ou surgir alguma Sim. coisa. Nunca pensou Porque 35 anos a gente fica pensando, esse caramba. palco, ele tem que tirar o chapéu pra ele, seduziu mesmo, né? Então, né? Ou tem uma lemoa aí que ele vai ter pode ser escolhido, também. e aí essa italiana, lemoa... tem uma uma italiana, italiana, tem ó, uma viu? italiana que me que fisgou ferrou também. aí, é. Há 25 anos que ela me fisgou. Mas vieram oportunidades? Como é que tu Sim, avalias isso? eu tive oportunidades, empresas daqui, inclusive. Porque todas, Teve uma vez todas saíram da Cetil, vamos É. dizer assim, né? E todas se desenvolveram, todas não, mas boa parte se desenvolveu, são as maiores do país aí, com Mas certeza. eu tive a oportunidade mais próxima que eu tive foi de uma empresa de um outro setor e eu estava lá, sabe? Eu abri a porta e ia entrar e aí Te puxar. me puxaram de volta. Que setor que era? Têxtil. Têxtil? Ah, têxtil, é. Isso na década de 90? Foi Ou depois? Não, foi depois. Ah, tá, porque tu ia Não, dizer, não. 90 Não, foi não. barra pesada foi para depois, pro foi setor depois. têxtil, né? Talvez ali em 2000 por ali. Aham. E te seguraram ali de novo. Isso. E aí tá bom. Como é Vamos que ficar foi mais essa um pouco. adaptação de vir para o Rio de Janeiro, para Blumenau, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui Aham. antes de gravar que Hoje e complementando essa, hoje tu se sente mais blumenauense ou carioca? Hoje eu sou blumenauense. Eu até brinco com o pessoal lá do Rio, da família, assim, nós blumenauenses. O cara, pô, como você é blumenauense? Não, nós blumenauenses. Acertou. Eu não tenho nenhuma vontade de sair de Blumenau, gosto muito daqui, qualidade de vida é outra coisa. Isso é verdade, Então, isso conta bastante, né? Com com filhos e tudo com mais. tudo, né? isso é muito bom. E eu estou bem estabelecido. Blumenau é uma cidade que te dá tudo hoje, né? Ao contrário da década de 90, verdade. 1990, que você não tinha nada, você não tinha um shopping. Não tinha um Tinha lá restaurante, o um ou dois restaurantes. que Isso, tinha o existente. cinema, tinha o Carlitos, né? É verdade. Que aí eu assistia filme que eu tinha assistido no Rio há um ano antes, Aham. né? E era naquele dia, né? O Teatro Carlos Gomes, de vez em quando aparecia Alguma coisa. alguma coisa, às vezes cancelava porque não tinha público, então cancelavam o show. É uma triste. mudança, foi uma mudança bem grande. Assim. Final de semana para mim era Terrível, era sofrimento. morte, Quando Sofrimento. eu vinha trabalhar na empresa, mas eu vinha a pé, porque a pé eu passava mais o tempo, demorava mais para eu chegar, né? Então se eu fosse ficar era muito rápido. Então você tinha que ocupar o seu tempo de alguma forma. Sim. Eu queria saber um pouco mais sobre o que está né, no enunciado da tua empresa, que é a Gov, né?
Cara, tratar com Gov sempre foi algo muito, muito difícil. Sim. Como é que vocês tratam isso, né? E vocês são, para vocês estarem aqui depois da Lava Jato, é porque é uma coisa boa que vocês fazem, né? Isso. Como é que foi isso durante os anos para vocês? Como é que foi a Lava Jato, às vezes, Aham. para vocês também? É tão distante essa negociação com o Gov, talvez para as pessoas comuns, que eu queria saber um Com o pouco mais sobre público, isso. né? Legal, a pergunta é bacana, porque isso é um ponto forte que a gente tem, né? Essa questão da ética, né? Da forma como atuar. A gente não compactua com nada do que aconteceu, viu, do que a né? gente viu, né? E é uma tarefa difícil você administrar isso, né? Sim. Mas Porque tu vê o cara ganhando do teu lado, né? isso, E ele fazendo do jeito errado, você é tentado Uhum. o tempo inteiro, né? Com muita força nisso. Então você tem que ter isso muito enraizado dentro da empresa para as pessoas entenderem que essa não é a forma Como de princípio trabalhar, e né? cultura, né? E até porque assim, quando você fala assim, ó, eu trabalho só com área pública, o cara olha para você e fala assim, Já olha atravessado, né? Você tem que Porque pro cara escolher para trabalhar só com área pública, é porque tem coisa aí, né? Tem chuncho. E aí a gente tem esse posicionamento, você às vezes perde clientes importantes, mas mantém os seus valores, deixa de conquistar alguns clientes, né? Então, eu já ouvi de clientes, eu queria muito contratar a tua solução, para mim é ideal, mas com vocês não tem jogo, né? Eu falei, não tem. Então, você ouve assim, diretamente, às vezes, algumas coisas. Mas o que a gente tenta levar para o gestor público é isso. Dá para você fazer uma boa gestão. Você quer seguir uma carreira política? Faça uma boa gestão. Você hoje é prefeito, amanhã você é deputado estadual, você vai ser deputado federal, você vai ser governador, Como presidente. na carreira, né, na carreira privada, então, tu na carreira pública, né? Faça um bom governo, né? A gente tem como te apoiar nisso, que você vai conseguir. E quer ver uma coisa bacana nessa parte de como as pessoas olham o setor público? Antigamente, nas entrevistas antes da Lava Jato, né? Entrevistas de emprego, você tinha que falar assim, olha, eu queria avisar uma coisa para vocês, aqui temos um valor muito forte, né? Que é a ética e tal, Paraná. Depois de um certo tempo, quando o entrevistado, né, o candidato, ele vinha e falava assim, mas como é que vocês trabalham com a área pública? Então, ele questionava você sobre isso. Então, é um negócio bacana essa mudança da visão das coisas, né? Que aquilo passou a ser um valor para muita gente, né? Sim. Então, para nós, isso é uma conquista importante. A gente também vê que as pessoas estão Evoluindo em relação a isso, né? Acho que eu até brinco, né? Eu acho que é difícil falar o que eu vou falar, né? Mas obviamente essa polarização, acho que a única coisa boa disso é porque tá todo mundo prestando mais atenção na política, Isso. né? Porque pelo menos isso pode ficar de bom, né? De uma polarização política num país. É que pelo menos todo mundo agora sabe o que um STJ faz, sabe o que os poderes fazem e o importante que é votar e não votar, né? Então eu acho que talvez a única coisa que eu acho tão importante. E para mim isso que, né, sempre foi, né? Falar sobre público sempre foi uma distância muito grande, porque tu sempre achava que era insalubre, né? Cara, aquilo ali eu não vou chegar nem perto porque alguma coisa tá errada ali, porque ele só tá pensando, como tu falou, tá pensando em público, é porque ele achou a veia certa, achou um senador lá e agora vai. Então, Isso. e a gente sempre viu, né, de certa forma, até brinco, né? Talvez muita gente não saiba disso, mas a gente sempre escutou, né, que para comprar um lápis, né, numa prefeitura, alguém estava ganhando alguma coisa, né? Então, deve ter sido difícil, né? Esse segurar esse ímpeto, né? Mas assim, ó, você tem muitos gestores sérios, sabe? Uma coisa Bom ouvir isso. que mudou bastante foi isso, né? Você tem, às vezes, até empresários que assumiram uma cidade e tem abaixo dele também pessoas que vieram do setor público e do setor privado, que tem uma ideia de administração diferente. Às vezes você tem o próprio prefeito que é um político de carreira, mas que põe abaixo dele pessoas que vão técnicas para administrar e ver realmente o município crescer. Então mudou muito também esse conceito, né? É claro que se você vai para o interiorzão, você vai para o norte, nordeste, cidades menores, você tem ainda muito compadrio, né? Tem algumas coisas, mas isso mudou bastante, evoluiu muito a gestão pública. É que na realidade, assim, acho que a gente tem gestores ótimos, com certeza, e sérios, né? É que o ruim é que ganha visibilidade. No fim das contas é isso. É o que dá o escândalo, né? Que dá a manchete, que dá você falar. A gente tem um trabalho, quando você entra numa prefeitura, por exemplo, no sistema de nota fiscal de arrecadação,
em pouco tempo, você pega um município que não tem aquilo organizado, você aumenta lá em 30%, 40%, 50% a arrecadação naquele município. Uhum. Mas isso você precisa chegar para o gestor e falar assim, cara, você tem que falar sobre isso. Olha o Claro. que você trouxe para o teu município, Óbvio, né, de imagina. benefício e tal. Mas não, ele está preocupado se o lápis lá vai dar o escândalo ou não. Então, Sim. a pessoa começar a valorizar o que ele tem de bom, o que ele faz de Exato. bom, né? É. Então, E e eu tem acho que muita esse coisa boa. essa é uma dificuldade. Às vezes quem faz o Isso. bem não fala sobre isso, até porque ele acha que não deveria, né? Aham. Seria o comum, mas não, é importante para inspirar Isso. os outros. Né? Exatamente. Cara, eu tenho uma oportunidade única. Quando eu vi, Marcelo, o teu nome aqui da GovBR, eu achei incrível, porque vocês são uma empresa de quase 40 anos, né? 53 anos, 54 anos vai fazer agora. Imagina Cara, que loucura. vocês são uma empresa. Deixa eu reformular aqui. São uma empresa de tecnologia. Isso. Eu falo que a gente tem a GovBR, né? É uma empresa que tem mais de 30 anos, Uhum. mas com uma experiência de mais de 50, né? Se a gente causa da juntar com a Cetil. história Ah, da Cetil, né? E aí a pergunta é: como é que vocês conseguiram passar por todas essas mudanças de tecnologia? E a pergunta maior: como é que vocês vão passar pelas próximas? A gente está falando de inteligência Eu acho que artificial. até como é que estão se Isso, adaptando a essa nova exatamente realidade isso, que se descortinou aí, principalmente com a pandemia, né? Sim, não, primeiro, a pandemia foi uma mudança para a gente positiva, né? Eu acho que para as empresas de tecnologia maioria. no geral, né? O setor público... Só não para startup de evento. Com Mas certeza o evento Com transmitido certeza pela não. internet, vai embora. Mas assim, o setor público ele é muito conservador, né? Então, você falar em mudanças, em evoluções, é difícil. O que a pandemia trouxe? Na marra, né? O sujeito teve que começar a pensar na nuvem. Né? Antigamente era assim, você fala assim, não, migrar suas soluções para a nuvem é muito mais fácil, mais seguro, né? Você ganha em produtividade e tal. E fala, não, eu quero o servidor meu aqui do meu lado, que eu estou olhando para ele, eu estou vendo ele aqui, né? E com a pandemia, não pode sair de casa, não pode ir para a prefeitura. Não pode tinha outra solução, né? Então, isso avançou muito, trouxe uma vantagem muito grande, tanto para o gestor, né? A fase para acompanhar a gestão do município, da sua autarquia, como para a empresa também, na maneira como ela atende o cliente. Antigamente, se eu não fosse presencialmente, ele achava que não está me dando atenção. Sim. Hoje ele percebe que a distância, eu atendo com efetividade, com a mesma qualidade, mais fazia, rápido, muito mais rápido. Dá um zoom de distância, né? Isso. Então, eles começam a entender que a tecnologia, os avanços tecnológicos, as coisas que estão vindo por aí são importantes. E aí você tem que começar a pensar nisso, caminhar, fazer parcerias com algumas empresas que te ajudam nessa parte de tecnologia. Você não consegue fazer tudo sozinho, né? E aí começar a levar para alguns. Aí você escolhe alguns gestores que têm uma cabeça mais aberta para aquilo, né? E você começa a criar cases e vai avançando, né? Mas hoje, a criança hoje, né, pequena, já tem um acesso à tecnologia e informação absurdo. O gestor também começa a ver a importância disso. Dado naquele momento, naquela hora, a decisão é rápida. E o governo federal, ele tem forçado a gestão pública a também a se aprimorar, a se desenvolver. Mais através da tecnologia. Isso. Agora, por exemplo, entrou em vigor agora em janeiro o decreto do governo federal, publicado há 2 anos atrás, que ele cria um sistema único integrado para fazer a parte de execução orçamentária, administração financeira e controle. Isso quer dizer o seguinte, que um município só pode ter uma solução de tecnologia. Então, acabou aquela história de chegar em Blumenau... Exatamente. Cada cidade ali, a prefeitura tem uma solução, a Câmara tem outra, a autarquia tem outra, ou pior, às vezes, a prefeitura tem a folha de pagamento de a contabilidade do outro. O que é comum, acontecia. E aí, hoje, isso tudo tem que ser dentro de uma solução única. Tem que estar embarcado, tudo embarcado no Isso para vocês deve ter sido ótimo. Excelente, é uma oportunidade, né? E a gente está bem avançado nisso, a gente se preparou bastante para isso, né? Então, a gente tem uma posição bem bacana hoje de crescimento em função dessas mudanças que o governo federal tem procurado ter um controle maior sobre a gestão pública em todas as esferas, né? Federal, estadual e municipal. Estava falando de governo federal, eu lembrei. O nome nunca deu problema, não? GovBR, porque tudo que é federal é gov.br, né? Então, com a polarização, aumentou deu problema. aumentou bastante. Porque
Vocês vão apanhar dos dois lados ainda, né? Porque vocês não podem se posicionar, você Não tem que apanhar dos tem, dois tem lados. que ter É. partido, né? Mas gera confusão, às vezes. A gente abriu no início do ano passado uma filial nova ali em Florianópolis, né? Então tem lá o GovBR e tal. Aham. E eu estava saindo da sala, na sala lá tinha um consultório médico, lá, uma clínica, enfim. Ah, assisto na GovBR, então eu até acessei o site de vocês que eu tô com um problema lá do não sei o quê. Eu falei, não, cara, isso aqui não é. Isso não é com a gente, Caraca, não. o cara foi Isso aqui não é. protocolar alguma coisa lá Isso, já. aí você vê, você pega o nosso 0800 ali, se você for olhar, tem Bolsa Família, ó, não Caramba, está tem funcionando de Bolsa tudo, né? Família, olha, vai, o cadastro, não sei o quê. Então, gera alguma confusão, mas eu vou te dizer que hoje isso ainda não foi um problema, ainda continua sendo uma sacada legal Porque de nome de GovBR fantasia, sabe? seria a abreviação De Governança Brasil. Governança Brasil, que é o nome da empresa, no Isso, caso, né? exatamente. GovBR é o nome fantasia, né? Isso aí. Entendi. Quem tá comprando se Não. sente muito bem, porque diz, putz, esses caras estão no nome GovBR, eles sabem 10 vezes mais que eu, que acabei de me eleger vereador aqui, né? E Exato. virei prefeito. É que veio no acaso, né? Porque na época que foi criada, provavelmente não existia ainda o domínio GovBR. Não sei. Não, Ou se existia, ninguém Não, conhecia. Isso aumentou bastante no último governo, Exato, né? Que aí houve um avanço bastante no gov.br. Vocês prestam serviço para o governo federal também? Governo federal, não. Não. É Não. município mesmo, mas. Basicamente, município tem Uhum. algumas coisas do estado, mas nosso foco hoje são os municípios. Qual é a região que mais tem clientes de vocês do país? A região sul-sudeste Uhum. tem clientes, mas a gente está em todas as regiões. Tem a centro-oeste, tem nordeste, tem na região norte, Mas a maioria está concentrada aqui no sul e sudeste. sul-sudeste. Quanto? Tamanho do time. Não, do- é exatamente eu a ia falar pergunta isso, que eu ia perguntar. Qual o tamanho do Hoje time nós de vocês temos hoje? 750 pessoas. Isso espalhados em quantas unidades? 25. 25. 25 Mas a matriz unidades. é Blumenau. A matriz é Blumenau. E ISS pago aqui. ISS é pago aqui. Bom contribuinte vocês são. É, né? sim. É muita gente e muitas unidades, né? Eu não Sim. tinha noção disso. É. Uma em cada estado, quase. Se for pensar em 25, mas claro, não é exatamente A isso, gente né? tem no sul e sudeste a gente tem mais de uma unidade Uhum. no estado, né? Mas tem bastante. Estamos te enchendo de pergunta, mas é importante. Não, é legal. Vocês são uma empresa de 40 anos, lá 50 anos. Nunca veio uma compra? A gente fala muito de tecnologia, fala muito sobre M&A, né? Cara, Fusões, vem nesse né? negócio, cara. Como é algumas que foi coisas, às isso? vezes, Nunca às aconteceu? vezes- E vocês já compraram alguém, não? Já. Já. Essa vinda do CIAFIC, daqui do Sistema Ah. Único, Uhum. está gerando algumas oportunidades interessantes, porque aquela empresa tem uma solução específica de tributação, de folha de pagamento, ela não vai sobreviver. Sim. Ela tem que Então, embarcar num... Tem que embarcar. É. Então, o que ela tem de ativo? São os clientes dela. Então, elas começam a procurar Uhum. para que Adquirida, né? Então, é um momento, várias oportunidades que vão surgindo, né? A gente fez algumas aquisições nos últimos anos, tem planos para fazer mais à frente, função, a procura é Claro, grande, claro. né? Uhum. Aí você pensa, está falando do ciclo de negócio na área pública, né? É tudo feito por licitação. Sim. Não tem compra direta, tem um processo licitatório. Então, para você conseguir conquistar clientes, demora 10, 12, 15 clientes. É um processo demorado. Lento. Se você compra uma empresa, direto Tá na plugado, veia, né? né? Já vem, muitas vezes com mão de obra, né? Com pessoas Sim. que estão ali. Sim. E o que é mais difícil de você negociar nessas horas é o valor do software que a empresa Sim. tem. São empresas de 20 anos, Uhum. que o cara deu a vida para desenvolver aquele projeto. E para mim, aquilo, né, para a GovBR, aquilo não tem mais o valor, que eu tenho a Sim. solução. Sim. Né? Então, o desapego Eu tô fazendo complicado, M&A, né? eu tô fazendo M&A agora de concorrentes. E, cara, esse é o maior problema que eu vejo a barreira. Até porque na última reunião eu falei, cara, vocês têm que parar de sonhar e falar o que vocês pensam do negócio, porque Isso. senão a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Isso. Ainda mais quando faz concorrência, uma parte em equity, cara, são duas tabelas FIP diferentes, tem uma emoção ali. Então, eu entendo exatamente o que tu tá falando. Mas tem vindo bastante por isso, né? Sim, Por uma sim. mudança Aham. massa, cara. Mudança Legal. E aí legal vocês de fazem uma modelo. esteira, verificam se fazem sentido ou não, Isso. e aí estão plugados direto. Isso, às vezes você compra a empresa, às vezes você compra a carteira de clientes, Uhum. depende muito do negócio. Cada né? caso é um caso, Cada caso é um com caso. certeza. Né? Vocês têm problemas para contratar gente também? O Rafa não se cansa de Isso. dizer aqui, até parou um pouquinho, né, Rafa? Não tá agora, mais reclamando muita tanto, né? gente mandou a gente embora, Mas agora nós- ainda mais Agora quietinho. deu uma melhorada, mas É. é assim,
Porque hoje está Tem muito fácil, vagas né? abertas Para e- desenvolvedor trabalhar para os Estados Unidos, para a Europa, Tudo. daqui é facinho, De- e ganha em de- euro, ganha em dólar, ou seja, Exatamente. e o pessoal se queixa muito, né, dessa falta de mão de obra, né? Isso é crônico e não vai resolver a curto De uma hora prazo, pra outra. né? Não vai, né? A gente tem que focar em desenvolver pessoas e formar pessoas, né? Acho que cabe à empresa trabalhar nesse aspecto, né? Uhum. Eu acho que tem Blumenau até tem alguns projetos bem bacanas da iniciativa da área pública aí, da prefeitura e tudo mais, mas as empresas precisam entender que elas são parte importante para que isso avance, Eu né? acho que a grande. Até, vamos lá, pegar o primeiro semestre de 2022, né? Que ainda era pungência, né, do coisa. E ali a gente sentiu de forma muito real, né, a falta dessa continuidade das empresas de treinarem. Porque quando tu forma um desenvolvedor, às vezes tu não vai formar para dentro, mas tu vai formar para fora, alguém não tá te roubando, né? Ele tá criando. Exatamente. É quase como plantar né, uma semente, né? Então, Às vezes a pessoa fala, não, aqui para formação eu vou financiar aí 10, 15, 20 alunos. Mas eu quero a garantia que eles venham. Cara, não tem essa garantia. Sim. Pensa nisso. são seres humanos, São né? 10 pessoas, mas são 10 no mercado que vão parar de me incomodar também nas outras empresas, né? Exatamente, então. E é um pouco do que você falou. As pessoas hoje mudam. De retenção mudou muito, porque antigamente você falava assim, tem uma proposta de uma empresa, eu moro aqui no centro, lá no Salto do Norte, pô, mas a creche da minha filha é aqui do lado, eu preciso para sair, é complicado pela logística e tal. Hoje em dia, quando muito tem mais muda o geografia. fundo de tela, né, do notebook, né? É verdade. Então, É verdade. Acabou, não acabou tem as mais barreiras isso. da geografia, Você né? tem que... Hoje, a área de recursos humanos tem um trabalho aí hercúleo É verdade. para conseguir fazer esse trabalho de retenção, É de verdade. engajamento, de Como é que tu cultura. faz esse processo da cultura, assim? Porque a cultura, no fim, é o CEO, né? Por mais que, beleza, Tem né? a cara dá do pra, CEO, dá né? pra trazer programas diferentes, mas no Aham. fim, cara, a cultura de quem lidera inspira, né? Como é É. feito isso pra vocês? O que a gente faz? Ainda mais com 700 pessoas... Nem sabe No Brasil onde é que o cara inteiro. faz cocô agora, não tá? Ele tá em algum lugar aí, cara. Não, o que a gente faz? A gente tenta se aproximar. Eu sempre viajei muito para as filiais, né? Na época do jurídico, menos, mas no RH, no DH, bastante. E agora o que a gente faz? Todo mês tem uma semana que eu fico num estado. Então, por Caraca. exemplo. Então, A esposa não gostou muito disso. É uma semana por mês, tranquilo. já acostumou Já com a minha vida aí de acostumou. viajante, né? Mas, então, nessa semana, a gente tem vários eventos. Tem um café da manhã com É o uma presidente. integração, Isso, tem uma isso, né? integração. Uhum. E a gente faz uma vez por ano, que a gente chama de Conexão GovBR. A gente faz uma reunião com todo mundo. Então, no estado que eu tô, as pessoas se juntam ali, Uhum. e no restante via Teams, enfim. Uhum. E a gente passa as notícias Entendi. o que aconteceu naquele mês, né? Comemoração, aí aquilo que a gente estava falando antes, né? Falar das coisas boas que Sim. aconteceram, né? Você traz os seus números, né? Como é que foi o resultado do mês Celebrar anterior isso, e tal, né? e o que aconteceu de bom, conquistas, mudanças, coisas. Então, isso ajuda bastante nessa parte, mas ainda é um desafio, Rafael, bem grande. isso. Porque, querendo ou não querendo, essas conquistas são importantes porque para a pessoa ficar, ela precisa entender que ela pode crescer. Né? Exatamente. Então, saber que a empresa está indo bem, Isso. está indo para frente, ela... E uma das coisas é isso, você falar as pessoas que estão tiveram oportunidade de crescimento, que estão avançando, você tem que... Eram coisas Sim. comuns, né? Que você estava do lado da pessoa no dia a dia e não está mais, né? Você precisa estar comunicando de uma forma muito mais... Deve ter sido difícil para ti, né? Pô, tu na mesma época que eu, assim, eu acho, mas, cara, deve ter sido difícil não ter as pessoas ali, né? Olha, Talvez agora tu já tá muito mais... Vou te falar, eu não acreditava no sistema de home eu office. também não. Antes da pandemia, eu falei, Eu não cara, acredito muito ainda, tá? Fala baixo. Né? Fala para mais ninguém, né? Mas quando veio, eu tô de TI, assim, na parte de infraestrutura foi fácil, né? Uhum. Sim. Desplugar e tal. É fácil. O pessoal passa na empresa, pega cadeira, pega mesa, vai para casa. A gente fez várias pesquisas para ver como é que o pessoal também estava em termos de estrutura em casa, né? Uhum. Então a gente viu que quase 90% das pessoas tinham um ambiente propício em casa para que na área de TI tem muito disso, né? O Sim. cara tem lá Tem o sua seu salinha, espaço, né? sua salinha e tal. Às vezes é meio complicado, eu digo para mim, assim, eu, minha esposa e 2 filhas. 4 pessoas, de repente, em casa. Uhum. Mais espaço que você tem, você não tem tanto espaço assim. Sim. Não. Né? Alguém vai sobrar naquilo, né? Mas a gente
o home office hoje, agora a gente trabalha mais com o híbrido, né? Hoje a nossa forma de trabalho é o híbrido, Uhum. que é quase um home office, né? Nas pontas, eu tenho o quê? Nas filiais, eu tenho o pessoal da área comercial e consultores de produto e consultores de negócio, Uhum. que estão na rua bastante tempo, né? Então já não era um movimento grande. E aqui na matriz diminuiu muito. Então hoje a forma de você administrar isso mudou. Eu te digo que hoje eu já acredito nisso, Que legal, Rafael. que legal. Acredito no Fosse híbrido. convencido. Foi convencido até porque não cabe mais a empresa decidir isso, Sim, né? com certeza. Não é mais ela que decide, então é um você tem que... movimento do Isso. organismo vivo que é as Isso. pessoas, né? Exatamente. Tendência, não adianta, não adianta. E futuro, Marcelo? O que tem desenhado aí da GovBR de novidade? Tem alguma, sei lá, alguma área diferente para atuar? Expansão? Eu ia perguntar se já pensou em tentar salvar a Argentina, cara, Eu pensei numa nisso agora internacionalização. Tem tanto país para salvar aí, cara, não dá pra A salvar, gente não. tem aqui 5.570 municípios, Rafael. Tem Potenciais coisa clientes, pra é. caramba Tem muito ainda município aqui pra para salvar fazer. ainda, Tem né, muita cara? coisa para a gente fazer. Hoje a gente atua em 13 estados, Uhum. né, efetivamente. E a gente tem o planejamento de ir para 27. Para né? atingir todos eles. Isso. Uhum. E aí, não só com filiais, mas também com canais, com compras, enfim. No Nordeste, a gente tem feito um trabalho lá de avançar em alguns estados com a compra de empresas. De Então, empresas. o nosso planejamento é avançar e conseguir atender todos os estados, tá em todos os estados do país, né? A Gov sempre cresceu em números de clientes, vamos dizer assim, ou teve algum momento que a coisa parou, desandou por algum motivo? Quando chega a época de mudança de gestão, Uhum. tem ano que você cresce bastante, né? A oportunidade Aham, supera o risco que estava ali, né? entendi. A gente vem mantendo nos últimos anos e crescendo o Uhum. número de clientes. A gente tem um crescimento da empresa. No ano passado a gente cresceu 20%. Né? Então a gente espera crescer esse ano. Cara, bastante. 20% depois de bastante. 30 anos, É bastante. Mas eu estou te falando, a gente está tendo oportunidades. O governo federal tem olhado a gestão pública de uma forma diferente. Esse Uhum. último governo olhou isso muito forte. Sabe? Uhum. Então foram oportunidades que surgiram que a gente foi aproveitando. Claro. Né? Então foi... E eu acho que cada vez mais essas posições mais técnicas dessas prefeituras, eu acho que eles com certeza, e querendo ou não querendo, acho que a primeira mudança vem nessa camada da prefeitura, Isso. né? Tipo assim, mudar um governo federal, um governo estadual, às vezes não é tão simples assim, Não é mas tão essa simples. camada Mas primária, se muda, um se empresário... muda a maneira de pensar, já ajuda um monte. Exatamente, um Sem dúvida. político já verificando, né, tendo esse propósito de ajudar verdadeiramente as pessoas, né? Eu acho que isso muda para vocês positivamente, né? Parabéns, cara, 20% num ano, cara, não é tão simples assim, não. Eu tenho 4 perguntas para te deixar em paz, pode ser? Pode ser. São bem... Pra encerrar. Tem a ver contigo verdadeiramente, não tanto com a empresa, empresa. tá? Então, Tá. qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha, além de ter vindo pro Blumenau? Não, eu posso Tô dizer querendo que... te ferrar com os blumenauenses. Eu posso dizer assim, ó, uma decisão difícil foi essa de vir para Blumenau. Aham. Eu tinha, como eu te falei, eu tinha um escritório no Rio, um escritório pequeno, a Cetil passou a ser cliente nosso, a gente deu um salto de qualidade no escritório, aí saímos de uma sala menor, fomos para uma sala bem maior, de frente para a Baía de Guanabara, ali, Caraca. Oh, coisa pão boa. de açúcar Quando tu e tava tal. bilionário, você falou, não, vou lá naquele inferno, naquele lugar lá. E aí, de repente, chegaram lá no escritório, os acionistas da empresa falaram assim, preciso Num alguém retardado. do escritório que vá para Blumenau. Aliás, alguém do escritório, não, Marcelo, é você tem que ir para Blumenau. Isso foi uma quinta-feira. Meu Deus. E eu quero você lá. Eu falei, não, cara. Quanto tu tinha? Eu tinha 27 anos. Boa, ainda. 27 anos. Aí eu falei, não, cara, eu tô fora. Eu não vou, não quero. Não, tudo bem. Mal e mal Eu tinha Oktober entendo. naquela época. Ah, coisa. não, tá Pois louco. é. Mal e mal tinha isso. E aí eu falei, eu não vou, não quero. Os meus sócios, final de semana, no meu ouvido, cara, tu é maluco, tem que ir pro escritório é importante, tal. E eles falaram assim, Vai ó, tu então, fala pra ele. isso, eu falei, vai Vai tu, você, pô, então. ele quer você, pô. Aí e aí eu falei, eles falaram assim, ó, segunda-feira a gente vai, naquela época tinha um voo ali que saía do Santos Dumont, da Rio Sul, em Brasília, que fazia Nossa. Meu Deus. Santos Dumont navegantes direto, era um Aham. luxo, naquele momento era um... Aí falou, nós estamos embarcando, eu passo aqui para saber a tua resposta final. Se você não quiser, se vocês não quiserem, tudo bem, a gente vai ter uma outra solução. Quer dizer o seguinte, eu vou arrumar outra pessoa, né? Um outro escritório. Lógico. E aí, pressão, força, eu vou.
né? E vim para passar um ano, aí fui ficando. Tinha um compromisso com meus sócios, a gente fazia um revezamento, né? Cada hora vai um e tal. Fui ficando, no final me encontrei aqui, sou feliz aqui, deu tudo certo, mas foi uma decisão muito difícil ali. E não foi uma escolha ruim, né? No Não fim das foi, contas. no fim das contas, não foi uma escolha ruim. Ao contrário, eu estou muito contente, Cara, eu muito acho que feliz. tá muito feliz aqui, tá? Olhando o Rio nos últimos 10 anos, Nossa, eu acho que tu, não, mas- sem querer, foi escolhido, tá? Não, foi... Vamos tirar o Marcelo É, e tum, cara, botar aqui. Deus foi muito bom pra ti, É. cara. Tá morto ou sequestrado lá. Desculpa, pessoal do Rio aí, tá? Quem você admira foi uma inspiração ou talvez ainda é um mentor ou mentora? É difícil falar de uma pessoa só, né, Rafael? Assim, tive várias pessoas em etapas da vida que foram importantes para mim, né? Se eu fosse falar assim, talvez a primeira pessoa, né, que eu tive que eu consegui entender aquilo como um aprendizado, como uma lição de vida, né? Talvez o meu avô materno, né? O materno era militar, na época da braba ali, né? Sim. Participou da Revolução. O cara, Pensar em 35, 40 anos atrás, estava saindo tava É, entrando da na democracia, né? Isso, Exatamente. isso. Integrando. Então, ele foi criado sem os pais, pela irmã mais velha, então uma educação muito rígida. Uhum. Depois entrou para a área militar, mais Mais rígido rígido ainda, ainda, né? Então, exato. era um cara sisudo, um cara circunspecto, se olhava para ele, dava medo, Dava né? Militar, coronel. E quando ele foi para a reserva, né, ele olhou, pô, a vida Relaxou. mudou. A hierarquia, eu não tenho mais hierarquia, eu tenho que ser diferente, tenho os netos. Como é que eu faço para mudar isso, né? Eu me lembro de uma conversa dele comigo falando assim, eu não tive uma experiência de compartilhar amor, afeto, carinho, eu não sei fazer isso. Ele aprendeu isso com os netos, né? E ele Que loucura. mudou a vida dele, né? Se esforçou para fazer uma coisa diferente, né? E eu acho isso uma coisa assim muito legal, né? Que a qualquer momento você pode mudar a sua vida. Essa Você pode- capacidade, né? Da essa gente capacidade. sempre dá, né? Sempre dá de E a fazer gente sempre diferente. fala, né? Geralmente a gente não consegue dar aquilo que a gente não teve, né? Mas E com todo mundo bastante fala assim, esforço. quando é novo é fácil, né? Agora ele já estava se aposentando, tinha uma Sim, certa ele- idade, com certeza, né? Mas hoje em dia também Ele é a até, prova que dá. até a gente aqui porque, na faixa dos né, 50, 60, com legal. certeza também Bonito, consegue. Muito É. bom. Obrigado, professor. Se fosse empreender, eu até acho que vai. O que tu faria, cara? Faria se tu fosse Tá empreender em empreendendo em algo alguma totalmente coisa, Marcelo? diferente. Conta pra nós Não aí. pode falar tecnologia, cara. Não pode tô- falar não- tecnologia. Mas agora eu quero saber antes se ele está empreendendo em alguma coisa Não, aí. Não hoje tem nada. não, hoje não. Fala só pra nós, Mas se ninguém tá for- ouvindo. Se fosse para Cara, pegar o dinheirinho e fosse pra fazer, vamos empreender. investir isso aqui aonde? Falar, Tira da XP esse negócio, cara. Vale a pena. nas Ilhas Caimãs. Não, mas assim, ó, o que eu vejo, né? Eu tenho mais uma visão, talvez não seja o nome certo empreender, mas compartilhar um pouco de experiência de vida e profissional que eu tive, sabe? Legal. Um lado de consultoria, dar aula, eu acho que o nosso bacana, né? Que ao mesmo tempo que você está compartilhando conhecimento, né? Ajudando, você também está recebendo muita coisa Oh. nova, muito ensinamento. Então, Uhum. talvez esse seja quem caminho. sabe, um caminho legal aí para minha vida aí. Quem sabe no futuro eu conseguir fazer. Bacana. Vou te ir por fazer esse um caminho. convite, cara. Massa. Falaria com um empreendedor em startup? Não. Ah. Massa. Pra Pra te encerrar. deixar em paz. Tu sabes o que eu vou te dizer agora. Se tu conseguisse ganhar um DeLorean de um senhorzinho aí doido e tu conseguisse voltar pra quando tu tivesse 19 anos, Aham. o que tu ia falar pra ti aos 19 anos? Cara, 19 anos, né? Tava estudando direito ainda, de certo. Tava entrando na faculdade. Marcelo, tem uma italiana. Nessa cidade que tu não sabe qual é. 19 anos é uma idade que cabe até você entrar em algumas aventuras ainda, né? Claro, Então- com então, certeza. É hora de experimentar. Né? deveria É entrar hora de Isso, experimentar, nas exatamente. aventuras. Exatamente. Eu me lembro que quando eu tinha que escolher a faculdade que eu queria, 18, 19 anos, Isso é um crime pro eu falei, jovem, cara, cara. não faço a menor ideia, Isso né? é um crime. Ninguém Então sabe, você vai né? por eliminação. Uhum. Ciências exatas de jeito nenhum, né? Matemática, engenharia, arquitetura, que era na época, né? 86, Sim. 85. Era humanas e o lógico ali. Aí, Né? Medicina também, eu tô falando, vou para a área de humanas. É porque naquela época era isso, né? Era Isso. engenheiro, médico ou advogado. Isso. Eram as Era- três era profissões isso que aí. os pais adorariam O que os sonho do filhos. pai ter em casa, Exatamente. Aí eu tinha uma tia-avó, que é irmã desse meu avô, que eu Uhum. comentei, que tinha um estudante de advocacia. Eu falei, cara, para decidir agora, eu vou fazer direito
que eu já tenho Já ali tem onde um- entrar, e se onde for o entrar, caso. vai ganhar meu dinheirinho e tal. E aí, olhando hoje para as pessoas, eu falo assim, ó, é importante você ter uma estabilidade financeira, é importante você ser reconhecido, mas é fundamental você fazer aquilo que você gosta, né? Uhum. Sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo Sim. mundo consegue, né? Mas se você focar nisso, se puder dar o máximo possível seu para conseguir fazer aquilo que você gosta, faz a diferença. Eu me encontrei no direito, gostei muito do que eu fiz, mas podia dar nada errado, entendeu? Claro. Então, eu vejo assim, tenta fazer, se esforça muito para fazer aquilo que você gosta de fazer. Isso faz a diferença, né? Ao longo tenho do tempo, dúvida. assim, eu estou há 35 anos onde eu estou porque eu gosto de fazer o que eu faço. A tua fala mostra essa Aham. paixão, cara. Realmente parabéns, assim, porque não é fácil encontrar. E mais uma vez, né, falando hoje em dia da galera que em 6 meses ainda não virou diretor, tá pedindo a conta, então realmente o cara tá 30 anos numa empresa, é o reflexo de que, a empresa encontrou o cara certo, e 2, tu encontrou o teu lugar. Eu acho isso sensacional. Parabéns pela tua história. Inspiração total, cara. Marcelo, obrigado demais. Obrigado a agradeço. você que tá aqui, né, desde o comecinho, e se tá aqui, vai lá e clica naquele sininho maravilhoso e compartilha um pouco mais. Fala, Dá se um você like também. trabalha para ele, fala aqui embaixo, cara. É aquele momento de reclamar. Vai ter um anônimo lá Exatamente, comentando. O 0800 user lá. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, punch.com.br, Real Rafa Silva, podcast ATDQN. Redes sociais, Governanca Brasil. Governanca Brasil. porque não tem o C cedilha. E demais, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e espaço. Até Tamo mais. junto.